Grandes negócios não surgem apenas de grandes oportunidades. São conexões que fazem o seu negócio prosperar. E a FIENG, nesta quarta-feira, vai acontecer a Conexão Industrial, onde fornecedores terão a oportunidade de estar frente a frente com seus compradores. Afinal, será que você, a sua empresa, está preparada para você, em pouco tempo, convencer um grande comprador que o seu produto é interessante? E será que como você faz as conexões virarem negócio? Hoje nós vamos bater esse papo aqui com 3 representantes aqui deste evento. Aqui a Graciele, que é analista de comunicação lá da FIENG, e 2 âncoras aqui, que é o Léo da Líder e o Célio da Iglu, onde nós vamos falar sobre esse assunto, esse bate-papo aqui. Sejam muito bem-vindos. Obrigado aqui por vocês, né, terem aceito esse convite do nosso Acidcast. E vamos começar com uma pergunta aqui para a Graciele, o seguinte. Graciele, qual que é o intuito, né, deste evento? Qual que é a ideia? Como que é o formato? Então, Marcelo, como o próprio nome já diz, conexão industrial. Então, pode-se dizer que o objetivo principal do evento é gerar conexão, que é promover a interação, networking e colocar frente a frente ali compradores, grandes empresas âncoras, com possíveis fornecedores. Então, o objetivo final é promover essa conexão entre eles e, consequentemente, gerar negócio. E a gente sabe aqui, Graciele, que na nossa cidade, na nossa região, a gente tem excelentes fornecedores, a gente tem empresas assim que têm produtos muito bons, mas talvez não tenha esse acesso, né? Não tem essa ponte com grandes empresas. Então, é para isso que é esse evento. Exatamente. O que nós estamos propondo, a FIENG, através dos seus parceiros, né, das entidades envolvidas, o nosso objetivo é a gente conseguir colocar esses... quem realmente compra com quem quer vender. Então, a gente quer aproximar, nós vamos fazer essa ponte. A gente vai apresentar e dar todo o suporte de estrutura, com um ambiente confortável, agradável, propício à geração de negócios, né? E também preparar essas empresas fornecedoras que elas passaram aí por um treinamento online, que elas puderam tirar dúvidas, entender como se apresentar, como se vender em tão pouco tempo, em poucos minutos. Então, além de promover o espaço, a gente também promoveu essa capacitação. Isso é muito bom, porque a gente vê muito isso acontecer, né? A gente estava até falando sobre isso aqui, e eu já direciono aqui para o Léo, né, da Líder, falando sobre o fornecedor estar preparado para esse evento, porque não adianta nada. Por exemplo, o cara tem um sonho de vender para a Líder, né? Eu tenho uma empresa que eu quero muito conectar com a Líder, mas e aí? Como que é o olhar da Líder para a minha empresa? Então, qual que é a sua visão sobre o olhar da Líder, né, de uma empresa grande a nível nacional, para ver um fornecedor e falar assim, cara, esse cara é interessante? Boa noite, Marcelo. Eu gosto de usar muita expressão, a gente tem que saber o mato que a gente está lenhando. Né? Todos os fornecedores que têm a oportunidade de ir na Líder, de conversar comigo, a gente vai ter lá agora na Conexão esse bate-papo. A primeira coisa ele tem que entender ele mesmo, conhecer as capacidades dele para trazer essa oportunidade para a gente. Se ele está confiante que ele consegue atender uma empresa de porte da Líder, já é um grande passo, essa confiança. Porque a Líder é uma empresa de 80 anos e muito se fala como vão ser construídos os próximos 80 anos. Nenhuma marca se constrói sozinha, só com grandes parceiros. O cara tem que estar disposto a ser esse parceiro da Líder. A gente tem essa sazonalidade louca de mercado, o pessoal tem que estar preparado com estoque, mas eu acho que, acima de tudo, tendo bom produto, tendo bom preço, tendo boa entrega, tem um lado humano também. Então, a pessoa ela tem que gerar essa conexão humana também, que é muito importante, né? Porque, por mais que sejam 2 CNPJs negociando, a gente tem por trás desses 2 CNPJ 2 empresas, 2 pessoas, né? Então, tem que ter esse lado humano também. Eu falo muito isso aqui, eu gosto muito de usar a palavra pertencimento. E tem muita pequena empresa que ela não se sente pertencente a um meio, né, de empresários, a ponto de eu chegar para a Líder e falar assim, cara, eu tenho um produto, e aí? Eu quero oferecer, para quem que eu ofereço? Então, eu vejo que muitas grandes empresas
sabe da dificuldade que é chegar ali. Então, olha para o empresário também, talvez não com o olhar que ele acha que está sendo visto, não, com o olhar de tipo assim, cara, eu quero comprar de você, mas me ajuda, né? Me oferece alguma coisa aqui, se torna interessante. Você tocou num ponto interessante. A nossa cadeia de suprimentos de matéria-prima para produzir o design com a alma brasileira, ela tem mais de 4.000 itens. E por mais que esse fornecedor ele não consiga colaborar nessa parte de matéria-prima, a Líder hoje, todo o setor de compras, todas as compras são centralizadas em Carmo do Cajuru. Então, desde um garfo que é utilizado para atender o meu cliente servindo um bolo, até a chave de fenda na ponta, que é na montagem da casa do cliente, o caminhão, a gente pode comprar, vou fazer um jabá aqui, pode comprar uma Fiorino na Minalto, pode comprar uma ferramenta na HG, estou falando aqui aleatório, depois você cobra a comissão deles lá. Mas eu falo assim, tirando a parte de matéria-primas, tem toda uma rede de insumos que desde o Sozé ali da mercearia da esquina pode fornecer para a gente um sabão em pó, tendo preço, condições, e aquela estrutura, esse pertencimento que você trouxe aqui. Agora, uma coisa que a gente pede com carinho é que agende, mas a gente está lá de portas abertas para receber todo mundo, porque a gente sabe que todo mundo tem um pouquinho que pode contribuir para o crescimento de todo mundo. Se é grande, se é pequeno, todo mundo pode contribuir. Todo mundo pode pertencer, né, a esse mundo dos negócios. Ô Célio, vocês lá da Iglu, vocês têm vários fornecedores. Uma empresa desse tempo todo no mercado e só crescendo, é óbvio que tem bons fornecedores. Como que você analisa, por exemplo, você tem um fornecedor ali, e aí você tem uma oportunidade de conversar com alguém que também oferece o mesmo produto. Como você analisa, tipo assim, cara, como que eu vou trocar um cara que eu já conheço, já confio, para trazer um novo fornecedor? Esse cara ele tem que oferecer algo muito bacana para ter essa troca, né? Bacana a sua pergunta. Boa noite a todos, né? É o seguinte, por exemplo, quando você tem já um produto já homologado, né? Por exemplo, que seja a matéria-prima para sorvete, uma embalagem, caixa, né? Você já tem um padrão que você precisa, né? Quando você chega uma pessoa para te oferecer um produto, aí você manda, ele te pede uma amostra para ele te mandar e você fazer a comparação. Você tem que ter o tempo de congelamento, se ela vai ficar dentro da cama fria, porque tem que ficar 25 negativo, né? Então tem que ver se ela não reage dentro da estrutura do frio, né? A cadeia do frio. Depois ela vai ser transportada dentro do frio também, vai ser armazenada dentro do frio, né, que é o freezer. Então, tudo tem embasamento em tudo que a pessoa pode fornecer, tem que estar dentro das características que a gente trabalha. Por exemplo, tem pote lá em matéria-prima, principalmente em embalagem de plástico, né? Tem indústria que a que você compra, a matéria-prima é bom, que você põe na cama fria, ele não resiste o frio, né? Ele fica vulnerável. Ele quer qualquer pancadinha que ele tomar, ele estala. Agora o papelão, tem papelão que ele umedece, ele puxa a umidade, ele tem que ter uma resina nele, né? Então, para dentro do sorvete é assim, tanto a caixa de picolé, a cinta do sorvete, até as etiquetas que a gente usa para colocar nas caixas de sorvete, caixa de picolé, tem que ter resistência ao frio. Então, desde que a gente catalogar essa pessoa, o produto dela for, né, viável para nós, né? É interessante a gente fechar com ele. Por mais que seja um preço melhor. E às vezes é melhor você ter 2, 3 fornecedores do que ser um, né? Sim. E eu vejo que é importante também, igual a Iglu, igual a Líder, você também gerar negócio para o meio, né? O ecossistema ali próximo, porque todo mundo ganha dinheiro ali. Isso. Porque o cara que fornece para você, ele vai no meu salão, a esposa dele vai no meu salão, então acaba que o ambiente fica fértil ali e todo mundo fica feliz, né? O dinheiro circula mais no seu município, né? Por exemplo, a gente tem aqui perto aqui um fornecedor de cinta, né? Bobina, que em Arcos está a 100 km. Em BH a gente tem as fornecedoras de caixa de 10 litros, caixa de 10 litros de sorvete, de açaí, caixa de picolé. E a gente está comprando agora, a gente comprava de Ubá, né? Caixa de picolé. Agora a gente está comprando uma empresa lá perto de Viçosa, que é o nome da cidade, Piranga. Acho que é Piranga. Então, tipo assim, são pessoas que estão há um pouco tempo no mercado e já conseguem entregar de muitas empresas do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo.
Isso é muito interessante para a região. O dia circula aqui em Minas, né? E a gente não tem que pagar o ICM de fora, né? Ainda é melhor ainda. Não, e tem economia, né? Isso. É isso. Porque a gente... Frete mais barato. Logística, né? Porque transporte, tudo isso está embutido ali no valor final também do serviço ou produto. Então, quando a gente consome mão de obra, material, matéria-prima, que seja, né, qualquer da nossa região, além da gente fomentar a economia da nossa região, a gente ainda consegue aumentar a nossa competitividade, né, diminuindo custo de transporte, de logística. Então, é muito bacana. Né? Esse é um dos objetivos, né, do Conexão, que é fomentar, tanto que ficou ali entre as nossas regras para participação, né, que fosse da região. Esse é um objetivo nosso, que é valorizar o Centro-Oeste de Minas. Eu ia até te perguntar sobre isso, então você já até falou. Se não me engano, a gente tem, acho que um ou outro fornecedor de fora, mas porque a gente tinha uma cota mesmo, que é o mínimo. Então, é muito irrisório, porque o nosso foco foi mesmo o fornecedor da região Centro-Oeste. Outra coisa muito interessante também é que a gente limitou o número de fornecedores por segmento. Boa. Então, é um número menor, né, para que os participantes tenham mais chance de negociação, tenham uma competição menor. Né? Então, do segmento X, assessoria de comunicação, porque a gente tem não só produtos, a gente tem serviços também, né? Serviços de comunicação. Nós temos 3 empresas. É mais ou menos assim, é o limite, sabe? Que a gente colocou, estabeleceu esse teto para que não tenha tanta gente ali concorrendo entre si. E uma coisa também que eu acho importante destacar, eu posso trazer um exemplo Por muito favor. legal? Porque o Conexão Industrial é a primeira vez no Centro-Oeste, primeira vez na FIENG Regional Centro-Oeste. Mas ele já aconteceu em outras regionais. Regional Norte, lá em Montes Claros, já aconteceu em Uberlândia, Uberaba, se não me engano, Juiz de Fora. E tem um exemplo, que enquanto o Léo estava falando, eu me lembrei, sobre vender vários segmentos, né? Conseguir acessar essas grandes empresas. Uma dessas regionais, o Conexão, a empresa fornecedora que mais fez negócio foi um chaveiro. Ele fez negócios com praticamente todos os âncoras e os fornecedores. Porque, olha só, quem é que pensa nisso? Uma coisa tão pequena, um chaveiro. Toda empresa precisa de ter um chaveiro para fornecer para ele. Então, foi o que mais fez negócio. Então, assim, é muito interessante que, às vezes, você pensa assim, eu acho que a minha empresa Não é pra mim. Não me encaixa. Eu usei uma frase e eu acho que ela desenha muito bem o Conexão Industrial. Tudo que uma empresa precisa comprar, tudo, para funcionar, alguém precisa vender. Exatamente. Então, não é só a matéria-prima para fazer o seu produto. No caso, o sorvete, o picolé, os móveis, o sofá. Não, é mais do que isso. É para manter a sua empresa aberta. Então, isso vai desde material elétrico. Exatamente. Material de limpeza. É muita coisa envolvida. Muita coisa. Então, a cadeia movimentada assim, em todos os segmentos. E você falou uma coisa muito legal, que pequenas empresas, elas não se sentem, igual eu falando do próprio pertencimento, igual às vezes o chaveiro pensa assim, cara, o que eu vou fazer num evento desse? Eu vou vender para líder? Eu vou vender para Iglu? O que eu vou vender lá? E pode ser que ele se surpreenda e vai ser a empresa que mais vai vender. Só que aí eu entro num outro assunto mais aprofundado ainda, que o negócio não é só vender. O negócio é estar junto com grandes empresas, evolui a sua mente. Você também evolui. Talvez você saia dali sem vender nada, mas você adquire tanto conhecimento, né? Igual eu falo que network vale mais que dinheiro. Você, talvez, estando ali, pagando o valor lá, não só pensando em vender o seu produto, mas você pensando em fazer conexões, você sai dali com alguns contatos que, cara, isso faz o seu negócio explodir. Falando agora, assim, como que é analisado as empresas fornecedoras? Tem um critério de avaliação? Por exemplo, eu quero trazer boas empresas também para poder o meu evento ficar, né, de um nível legal. Como que é feita essa avaliação? A primeira coisa que a gente fez foi analisar as demandas que foram apresentadas pelas empresas âncoras. Então, os âncoras, eles preencheram um formulário e deixaram ali listados o que eles estão precisando comprar.
Então, a primeira coisa que a gente foi nessa linha, para a gente ser assertivo. Então, nós vamos apresentar ali fornecedores que estão dentro das demandas que os âncoras nos apresentaram. Isso é a primeira coisa. E depois é feita uma análise na empresa mesmo, né? A gente pesquisou o CNPJ, então ele tem que estar em dia, né? Todas essas questões aí que são importantes para que a empresa esteja apta a atender, né? A gente conversou com as pessoas envolvidas. Nós estamos muito seguros de que nós estamos com uma turma bem bacana para participar. Ô, Léo, lá na Líder, eu imagino que deve aparecer gente lá toda hora, querendo vender algo, né? Toda hora tem gente lá querendo fazer uma reunião, querendo apresentar o seu produto. A importância de ter um evento desse, porque porque as pessoas olham muito o comprador, o âncora, como uma empresa que não precisa de mais nada, já está grande. Pelo contrário, né? Precisa de bons fornecedores também, né? Justamente, e eu quero até trazer uma colocação que o Cielo trouxe aqui para a mesa, de às vezes até a gente pagar um pouquinho mais caro. Eu tenho 18 anos de líder, 16 dedicados ao setor de compras. E uma das políticas da Líder é comprar o melhor pelo melhor preço. Então, já abomina isso de querer sempre comprar o mais barato. Boa. Então, por mais que a gente tenha, primeira coisa, é ouvir todo mundo. A gente tenta trabalhar, lógico, com agendamento, com todos, para que ninguém fique esperando. Hoje, tempo é dinheiro para todo mundo, né? Então, a gente também tem que se organizar. O meu fornecedor ele tem que se organizar. Às vezes, ele está passando na porta, deixa um cartão, deixa uma amostra. Mas a gente sempre tenta ouvir todo mundo, porque quando você menos espera, tem alguém que te surpreende com um produto interessante, com um custo interessante, que, como você disse, não é porque a gente é âncora que a gente está com tudo nas mãos. Sempre tem alguém que pode surpreender a gente com alguma coisa. Perfeito. Ô, Célio, a gente olha, hoje nós vivemos um mercado muito voltado para a inovação, né? Inteligência artificial, tem muita coisa, né, envolvendo as empresas. Ao seu ver, essa nova modalidade de tecnologia, ela também necessita de contratações também da turma que entende de mexer com isso, né? Porque eu me coloco com velha guarda também, que eu não entendo nada disso, cara. Eu sou somos dois, meio free, né? Só que assim, a gente mesmo não entendendo, a gente precisa também estar evoluindo junto, porque senão fica para trás de outras empresas. Então, qual é a sua visão? Então, desde do ano passado, a convenção nossa do ano passado, de 2025, a gente fez com essa empresa lá de São Paulo. IA que fala, né? IA, né? Então, tipo assim, a gente está tendo assim, um tão bom resultado, né? Até para organizar um freezer no cliente, que às vezes você explica para o funcionário, né? Para o consultor lá, ela diz que você não consegue analisar por tamanhos do freezer, né? Então, até a IA ajuda ele a fazer a organização dele e fazer o pedido. Aí, todo dia eles respondem, dá o feedback, todo dia no final do dia, para a menina lá, para acompanhar, para ver a evolução do pessoal, da equipe. E o importante, usando, né, a inteligência artificial, é você acompanhar também o crescimento do seu cliente. Isso. Porque o seu cliente crescer é bom para você. Isso, né? Ele já tem lá as compras dele, já informa para que ele vendeu, o que ele está comprando, o que está girando mais no negócio dele. Então, ele é melhor até fazer o pedido. Saber o que ele vai investir para não ficar ali parado dentro do freezer dele. É muito interessante. E falando sobre... Nós estamos agora no momento do calor, né? O calor chegou, então a demanda, né, da Iglu agora explode lá no alto, né? Já achou que demorou um pouquinho esse verão, né? Achei que ele demorou um pouquinho. Vai esquentar, mas agora esquentou de vez, né? Agora veio. A sua visão é o seguinte, existem muitos clientes seus, né, que empolga e quer comprar muito, achando que o negócio vai, né, nossa, agora vai vender muito e tal. Ele corre o risco também de ficar apertado, né, na compra. Né? E às vezes fica mais sem produto, né? O que acontece? Mas tem mais ou menos mais de 3 mil clientes, a gente não consegue abastecer todo mundo assim, quando se esquentou em todas as regiões, de uma vez, né? Sendo que a entrega é feita de 14 dias, semanal. Então, a empresa não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que insistir em correr, deu até mais prazo para ele fazer um pedido para já analisar se o calor vier, né? E a gente teve aumento, né, no início de agosto,
Então, eles aproveitaram as 2 semanas para encher o freezer. Quem aproveitou se deu bem, porque foi muito quente essas 2 últimas semanas, né? E aí já pega, né? Isso. Já tem o produto ali na ponta para oferecer, né? Aí essa semana já é a semana de retorno, né? Da segunda última semana, né? Então já vai ser uma semana quente de novo, né? Bem assim, a explosão de venda. Amém, né? Amém. Deixa eu Pode só trazer falar. então mais um cenário, que é uma frase da Graciele também, que é muito importante a gente trazer para a mesa. Porque quando ela fala de logística e a gente tem esse cenário do Célio, talvez os fornecedores dele também não estejam preparados para esse boom, né? E aí quando ela traz que trouxe fornecedores próximos, e hoje a gente falando que dinheiro parado em estoque é dinheiro perdido, muito. a gente tem que ter um giro muito rápido. E isso eu achei muito legal da FIENG trazer esses fornecedores próximos, porque deu calor, apertou para o Célio, ele precisa urgente, o fornecedor está aqui perto, ele não precisa manter aquele estoque com capital alto. Boa. E é onde as ferramentas de ar dão até um auxíliozinho para a gente hoje, porque na unha só também ninguém consegue mais. Até nas compras, a gente já lança lá e já te indica lá mais o que está vendendo. Então, você precisa se preparar daquele produto que você precisa produzir mais para ter ele no estoque. É importante a gente entender que a IA ela vem para auxiliar e desafogar para que o empreendedor ele tenha mais autonomia, mais tempo, mais liberdade para focar em Mais ações, gestão e menos gestão e estratégia. Conexão, relacionamento. Então, você deixa de fazer algumas atividades que são muito processo, planilha, processo, cálculo, isso aí a IA faz para você. Sim. E aí você fica mais livre para trabalhar a parte de relacionamento, conexão, network, estratégia. Então, a gente precisa entender a IA para nos auxiliar nesse sentido. Você falou uma coisa, finalizou aí agora com uma coisa muito top. Entender a IA. O que é o problema de grandes empresários hoje? A inteligência artificial é uma inteligência artificial, só que ela precisa de comando. E muitos empresários, eles não estão preparados para dar esses comandos. Por exemplo, pega o negócio, acha que o negócio é pronto e vai fazer sozinho, né? E para que ela dê resultado, precisa tirar o bumbum da cadeira, né? Tirar um pouco daquele preconceito, né? De tipo assim, não gosto disso não, que mexida de entender, mas precisa de fazer os cursos. E aí eu puxo uma sardinha para a CID. Hoje, na CID, tem vários treinamentos, né? Hoje se fala muito de IA, tanto que o Divinópolis Trend hoje, né? A Semana da Moda foi voltada muito para essa inovação. Exatamente. E a gente precisa se antenar nisso. E precisa estar nos eventos de treinamentos para que, mesmo que você delegue isso, mas você saiba delegar do jeito certo. Exatamente. Para não perder tempo, né? Léo, você falou um pouquinho de logística, eu achei muito interessante. É uma pergunta que eu já até fiz ela aqui nesse podcast, sobre o fornecedor. O cara sonha em fornecer para a líder. A líder olha para o cara e fala assim, cara, você tem um produto que me interessa. Mas e aí, será que ele dá conta da demanda? Aí a líder vai fazer essa análise. Eu acredito que você, com a sua experiência, você já deve ter notado algum fornecedor que, tipo assim, esse aqui não dá conta ele fala que dá conta, mas ele não dá conta. Cara, já teve as 2 situações, da gente conseguir mapear isso antes e de não conseguir também. Não é à toa que eu tô com alguns cabelos brancos, né? Mas, geralmente, sim. Eu até levo isso para o lado do fornecedor, esse compromisso, porque hoje a gente tem um sistema de informação, seja na cadeia de matéria-prima ou no insumo que a loja vai consumir, nós temos ferramentas hoje que antecipam esse prazo. Então, a comunicação é tudo. Se o fornecedor ele chega para mim e fala, olha, eu consigo, para tal data, eu já entro no meu sistema, está em tal data. Manda bala que a Graciele vai comprar o sofá amanhã na loja da líder, não vai ter problema. Se ele me antecipa a informação, tive um problema na importação, tive um problema logístico, tive um problema na minha linha de produção, ele já me avisando antes, mesma coisa, a gente entra no sistema, a hora que a Graciele for comprar o sofá na líder, ele vai ser com 15 dias a mais. Então, comunicação é tudo. Muita coisa a gente consegue antecipar, mas a maioria tem que ser a comunicação dessa parceria com o fornecedor. Isso vai muito da confiança, né? Porque se o cara, por exemplo, talvez ele fica uma vida para se conectar com grandes empresários. E aí, um vacilo,
uma falha na comunicação, ele perde essa oportunidade. Posso mencionar uma frase Pode. aqui que eu uso quando a gente geralmente fecha esse primeiro negócio com um parceiro? Falo com ele o seguinte, olha, a líder já escolheu de quem que ela quer comprar. Agora você escolhe para quem que você quer vender. Boa. Porque boa. ele tem que assumir esse compromisso também, sabe? Boa. Porque não adianta, né, cara? O cara, ele tem a vontade ali, ele tem um bom produto, tem uma boa ideia, o cara é do bem. Só que, cara, logística, ele tem que entender que ele não está lidando com... eu falei até sobre supermercados, né? Porque a gente estava falando sobre o agronegócio, sobre aquele fornecedor, que planta tomate. Aí ele quer vender pro grande supermercado. Só que aí, cara, ele não tem uma produção que o cara precisa. Não adianta ele querer tentar ali. A não ser que ele junte vários caras que planta. No caso, eu imagino que faz uma cooperativa, sei lá. Mas igual ele falou aqui, o Célio falou, não adianta você ter só um fornecedor também, porque você corre o risco de ficar na mão. Isso. Né? E quando o negócio é bom, a gente não desiste. Para entender, a Líder elas são 3 empresas. É a Riviera, que cuida dos imóveis, a Líder Fábrica e a Transmóveis Líder. Então, toda a gestão de transporte ela é feita pela Líder, uma empresa com CNPJ à parte, porém do grupo. Então, quando a gente vê que o cliente é de potencial, que o produto realmente interessa, que vai agregar valor à nossa linha, a gente disponibiliza, nós buscamos. Hoje, por exemplo, muita operação é centralizada em Barueri. O caminhão desce para São Paulo com móveis, o pessoal abastece lá com matéria-prima e ele traz de volta. Aqui em Divinópolis é a mesma coisa. Nós temos entregando tem a loja de Divinópolis, a gente cita Divinópolis, mas entrega Nova Serrana, Pará de Minas. Então, assim, vou comprar pneu em Pará de Minas, vou comprar pneu em Divinópolis, vou comprar pneu em Nova Serrana, bom despacho. Não tem condição de entregar, não tem problema. Tem entrega aí na quinta-feira no cliente, o caminhão está voltando vazio. A gente disponibiliza o nosso caminhão para retirar esse material. Valoriza o seu fornecedor, né? O fornecedor bom. Isso é muito interessante, porque a gente volta a falar, o ecossistema gira, né, cara? Gira. E assim, lá na FIENG, tem os treinamentos também para os empresários, né? Aquele empresário que precisa de... Porque assim, cara, a gente fala muito isso aqui. Não adianta você só ter um bom produto, não adianta você só ter uma boa ideia, você ter boa vontade. Você tem que ter conhecimento. Se qualificar, né? Você tem que se qualificar. A oportunidade, ela não surge, ela é criada. Mas ela é criada de uma forma que você tem que aproveitar. A gente fala, o Igor até falou sobre isso aqui. A galinha que nunca careja vai para a panela, né? Então você tem que falar que você é bom, mas mostrar que você é bom também. E mostrar que seu negócio é de confiança. Então lá tem esse treinamento. Tem. A FIENG, nós temos 2 frentes de qualificação, de treinamento. Uma é lá na FIENG mesmo, né? Que é voltada mais para gestão. Então a gente tem cursos nas diversas áreas: financeiro, social, comunicação, atendimento, vendas. Enfim, e são cursos curtos, de curta duração, de 8 horas, 16 horas, é mais ou menos nessa linha assim, que a gente atende. E nós temos o Senai com os cursos técnicos, que aí já é formação de mão de obra para a indústria, né, que é também muito importante, porque aí é a mão de obra que vai trabalhar na indústria. Na Líder, por exemplo, tenho certeza que muita gente que está lá hoje na linha de produção, chão de fábrica, passou pelo Senai no curso técnico. Então, tem essas 2 linhas. Então, a gente atende ali desde de linha de produção até o CEO da empresa. Né? E passando por todas as áreas, levando informação de qualidade. Né? Além dos cursos, a gente promove ao longo do ano eventos, cafés empresariais, assim como a CID faz também, né? Eu ia até falar da ACID aqui, falar qual que é a importância da ACID, né, que é muito parceira da FIENG. Sim. E qual que você vê, assim, as ações, né? Porque a ACID hoje, ela está muito voltada para capacitação, né? Qual que é a importância que você vê dessa parceria da ACID? É incrível. Eu acho que as entidades de classe precisam, sim, se unir. Sim. Então, a união entre entidades de classe, em alguns momentos até com o poder público, como foi o caso do Divinópolis Trend. Então, foi uma somatória de forças que deu muito certo. Né? Então, setor empresarial, entidades de classe, poder público, tudo isso somado, o resultado não tem como dar errado.
Então, cada um com a sua expertise. Aqui para o Conexão, por exemplo, boa parte dos nossos fornecedores foram captados pela CID. Né? A CID entrou parceira com a gente, vestiu a camisa, inclusive aproveitar esse momento aqui para registrar nosso agradecimento, né? Uma grande parceira, e isso qualifica também, porque toda a experiência, a expertise que a CID tem e o relacionamento que tem, pega isso e aplica aqui, trazendo gente boa para estar lá com a gente. Então, bons fornecedores. Então, é isso. Eu entendo que a união, a parceria das entidades só engrandece as nossas ações e, consequentemente, engrandece a nossa região, aumenta, né, fomenta o desenvolvimento. E não adianta só as entidades também fazer a parte delas, né? O empresário também precisa fazer a parte dele. Tem que buscar, Ele né? tem que buscar. A gente tem os eventos, tem os treinamentos, tem a conexão empresarial, mas não adianta. Eu acredito que tem muito empresário que vê ali o post no WhatsApp, olha e fala assim, não, que legal, cara, que bacana. Mas ficou só nisso. Eu quero meu negócio prosperando, tá difícil, né? Difícil achar mão de obra, tá difícil, o comércio tá difícil. Mas e aí? Eu não faço nada? O tempo vai passar do mesmo jeito, eu reclamando ou não. Então, vamos fazer, né? Falando sobre gestão, né? Vou aqui pro sério. É o seguinte, hoje nós estamos passando um momento muito difícil, muito desafiador, né? Questão econômica no Brasil inteiro. E eu vejo que tem muitos empresários que, igual a Iglu, tem um giro grande, né, no rendimento bruto, que os bancos ficam loucos para fazer empréstimo, né? Louco para ali emprestar dinheiro. E é um perigo, né, cara? É um risco, porque hoje, talvez as pessoas, o empresário, às vezes está um pouquinho apertado ali, e ele vê aquele empréstimo como resolver o problema. Só que ele está criando outro, né? Se ele não souber administrar esse dinheiro. Você falou uma coisa bacana, porque o juros hoje está muito alto, né? Selic muito alto. Depende, se não for uma margem muito grande no retorno da empresa, você não consegue pagar o juro, não. Quanto mais juros você paga, mais você se enfoca. Hoje está mais difícil, hein? Porque você precisa de dinheiro para capital de giro, tá de 1,4 a 1,8. Quando você consegue ainda, né? Às vezes com bem garantia as coisas, mas se nesse cenário que tá, diz que abaixou um pouquinho, mas não melhorou muita coisa, não. Porque assim, igual, né, você pega lá o fornecedor, aí você vira pro rapaz e fala assim, olha, eu preciso dessa demanda aqui, ó. Aí o cara fala assim, peraí, eu não dou conta agora, mas deixa eu ver no banco aqui. Aí vai pegar o empréstimo. Aí eu falo, agora dá para me contratar mais tantos funcionários, aí tem que fazer muita conta, não tem? Para fazer isso, não tem? Tem que fazer muita conta, porque a sazonalidade, eu acho que de forma geral, para todos os segmentos, ela existe, né? E realmente a gente vem passando aí um primeiro semestre, como você trouxe a palavra certa, desafiador. É lógico que nenhuma empresa pode cruzar os braços. Vou entrar até no ramo do Célio aqui, menino que não empurra o carrinho, não grita, não vende picolé. Né? Então você tem que sair, correr atrás do seu cliente. A Líder tem varejo, tem revenda multimarca, mas ela sempre traz essa transparência também para o fornecedor. Olha, a hora que eu vou fazer aquisição de um produto, eu já trago para ele um cenário baseado nos últimos 12 meses para a gente iniciar uma negociação. Boa. Aí ele já tem o sentimento de capacidade produtiva, de condições, como a gente já teve grandes parceiros também que cresceram junto com a Líder. Né? Que nós temos fornecedores lá de 20, 25 anos atrás que estão até hoje. Eu tenho, na linha de tecidos lá, tem fornecedor que fala, só faça esse tecido para vocês, que a gente não tem mais em linha. Então, também voltada para o lado financeiro, o compromisso das empresas âncoras, que eu acredito da idoneidade da Iglu, como é da Líder também, e do fornecedor com o fornecedor dele, que é a cadeia, né? E aí a gente tem que deixar claro esse compromisso, essa responsabilidade financeira. O que antes era obrigação, hoje virou virtude. Hoje virou virtude. Infelizmente virou virtude. Mas era para ser normal isso. Era para ser normal, mas não virou virtude. Então, assim, e desde a época do Sr. João, quando ele fundou a empresa lá atrás, ela tem a seguinte metodologia: se tem dinheiro, faz; se não tem, não faz. Boa. Mas uma coisa, como eu trago aqui também, acredito que a Iglu é da mesma forma,
Fornecedor deu dia 30, ele pode contar com o dinheiro dia 30. Eu até brinco que eu queria montar um FAQ para trocar título para líder, porque é agiotar legalmente, porque você pode ter certeza que o dinheiro está lá dia 30. Então, esse compromisso ele é de mão dupla também. Pode. É porque eu achei muito interessante já a segunda fala do Léo, que permeia muito a ideia de trabalhar com transparência e com muito compromisso, né? Ficou muito claro, né, nessa fala e na outra pergunta também, que a líder valoriza muito o fornecedor e passa muito por essa ideia aí de via de mão dupla, né, de valorização, de trabalhar com transparência, quando você falou lá da questão de, às vezes vai ter um atraso. Então, comunicação, né, não tentar esconder debaixo do tapete e manter as relações muito claras, né? Eu achei isso muito interessante, sabe? Eu acredito que isso tem que permear qualquer negócio, que é transparência e compromisso. Isso é muito importante. A gente fala sobre capacitação, né? Sobre bons produtos, mas a virtude, né? A honestidade, a transparência, ela tem que vir, assim, alinhada, muito bem alinhada, porque isso é um entorno. Igual você falou, as duas empresas, eu tenho certeza que passa por isso. Tem o fornecedor mas esse fornecedor tem vários outros também, fornecedores dele que precisa de fornecer para ele te oferecer, né? Para ele te servir. Então, se eu estou aqui como fornecedor, se eu não sou transparente com os outros que eu também necessito do produto deles, uma hora algum vai me deixar na mão e eu não vou poder assumir honrar com o compromisso com você. Então, é uma cadeia que se eu sou transparente, todo mundo quer fazer negócio comigo, mesmo que eu não ganhe tanto. Mas, cara, tem muita gente que preocupa mais com o ganho do que com ser honesto. Isso não vai para frente. A empresa quebra. A consequência é o ganho, porque se você mantém uma relação verdadeira, transparente, compromissada, séria, e talvez o seu preço não é o mais competitivo, você vai ganhar no volume, você vai ganhar fidelidade, tanto do fornecedor, é uma via de mão dupla, do fornecedor, do cliente, enfim. Isso até com o consumidor final é assim. Então, você ganha ali aquele cliente fiel e que vai te indicar, inclusive, ele não vai só consumir, ele vai engajar, né, vestir a camisa. Então, eu acho que isso aí é essencial para as empresas duradouras terem esse perfil. Agora, o que dá dó de ver muitos empresários honestos, idôneos, mas se perdem por falta de administração, por falta de gestão. Isso dá dó, porque o cara ainda tem depressão. Então, eu vejo que o que precisa talvez o negócio do cara tá bom, tá legal, mas estude, treine, procure conhecimento, porque tá bom hoje, mas pode não estar bom amanhã. Ele pode cair num momento, sei lá, um desafiador ali, que se ele tiver conhecimento, ele sabe a hora que ele vai enxugar ali, fechar uma torneirinha ali. Mas se ele não tem, aí ele se perde naquilo, e aí pode ter esse problema, né, de não honrar com os compromissos. Tem uma palavra que ela é uma grande vilã no mundo dos negócios e que o pessoal pouco fala, que é o imediatismo. Boa. As pessoas, elas chegam, eu estou fazendo negócio com o Eglu e já começa a querer, estou fazendo negócio com a Líder, já começa a ampliar demais as coisas. Calma, um passo de cada vez. E aí a gente vai até naquilo que o cara lá ia construindo certinho, entregando para o Eglu lá com prazo certo. Se perdeu. Se perde, ele sai fora daquilo que ele está acostumado, que ele tem condições de fazer. Então, freia. Tem hora Faz que tem etapas, freia, né? Porque talvez a própria família, cara. Aí eu volto a falar uma coisa que eu falo muito aqui, o ambiente, né? Se você quer prosperar, se você quer crescer como pessoa e como empresa, você precisa analisar o ambiente que você está vivendo. Porque esse ambiente, até numa negociação que ela faz com a líder, com a Eglu lá, o ambiente faz a pessoa mudar a mentalidade dela. Fala assim, cara, agora compra Hilux. Agora um sítiozinho, pode ter uns pop piscina lá, ué. Agora você tá com a líder, pô. E aí? Né? Aí ele se perde por causa do ambiente. Tipo assim, talvez a própria pessoa não tenha essa mentalidade, mas o ambiente faz ele criar. Então, esse ambiente da conexão empresarial,
é uma oportunidade. Como que vai funcionar lá, Graciele? A pessoa, vão ter os âncoras. E aí a pessoa, como fornecedor, ela vai estar lá e vai ter oportunidade, um tempo, como que vai funcionar? Isso, são 10 mesas, porque nós temos 10 empresas âncoras, e cada uma dessas mesas com 5 fornecedores. Cada um tem 3 minutos para falar. Primeiro o âncora fala, porque aí ele vai se apresentar, falar da empresa e das demandas dele. Depois, um por um, fala por 3 minutos. Então, isso também houve esse treinamento, né, para que ele consiga apresentar o negócio dele, vender o peixe dele em 3 minutos. Quando termina essa apresentação, tem 2 minutos para cada um buscar para qual mesa vai. O âncora fica, né? E os fornecedores vão circular. Já está pré-determinado, tem um mapa. E esses âncoras, eles não vão se repetir. Esses fornecedores não vão se repetir. Eles vão sentar à mesa com outros fornecedores. Então, Marcelo, isso que é muito bacana, que a potência que tem de negócio é muito maior. Então, a pessoa que se inscreveu como âncora, ela não vai fazer negócio só com uma grande empresa, que se inscreveu como fornecedora. Ela tem a chance de fazer negócio com os outros fornecedores também, porque ela vai sentar e vai se apresentar, enquanto um está falando, os outros 4 estão ouvindo. Estão ouvindo, estão conhecendo aquela empresa. Às vezes, ela não, naquele dia, no Conexão, ela não vai conseguir vender para a Iglu, mas talvez ela vai vender para o fornecedor que está ali do lado dela. As pessoas hoje, elas são muito desconfiadas, né? Tudo eles pensam assim, isso é conversa e tal. Eu penso assim, um âncora, o Célio, o Léo, outros que vão estar lá, não vai sair de casa à toa. Uhum. Se eles estão ali, é porque realmente precisa de algo. Nós já falamos aqui, o Célio falou, o Léo, você, sobre tempo. Tempo hoje é a maior riqueza, é o maior recurso que a gente tem, mais do que financeiro. Então, nenhum empresário vai disponibilizar, ou o próprio empresário, o diretor da empresa, o responsável pelo setor de compras, não vai disponibilizar o seu funcionário para passar uma tarde inteira fora se ele não tiver interesse naquilo, não. Então, as nossas expectativas realmente de geração de negócios são altas, porque todos estão ali com esse mesmo objetivo, de abrir mesmo esse canal de diálogo, né? De fazer conexão. E qual que é o tempo disso? Vai ter uma abertura? Vai ter uma palestra? Vai ter uma abertura, exatamente. Às 8h30 da manhã, a gente começa com a cerimônia de abertura. Não é longa, né? Mas a gente vai ouvir ali os nossos parceiros e fazer, né, dar as boas-vindas e ouvir também os âncoras. Eles têm um tempo ali de fazer um pitch, vão se apresentar. Em seguida, um palestrante... Eu vou ter que olhar ali, que agora me fugiu o nome dele. Muito bom. Mas é uma palestra muito bacana da área de atendimento, de relacionamento, a importância ali de fazer conexões realmente. E essa palestra, então, essa parte de abertura toda, a parte da manhã. Então, né, entre a abertura até o fim da palestra, por volta das 11h30 da manhã. E aí encerra para o almoço e voltam as pessoas que se inscreveram. É lá mesmo. Não, aí é liberado. Aí tem o tempo, né, que as pessoas vão sair para almoçar e voltam. E aí já entra num outro ambiente, né? A palestra vai ser no auditório, e já entra na sala que nós estruturamos lá para a rodada de negócios. Então, já volta sentando, buscando a sua mesa, pegando a sua pasta ali com o mapa de onde você vai sentar daqui a pouco e com a cabeça aberta aí para fazer negócio. E isso aí, a expectativa é das 13 às 18. Não, perfeito, gente. Eu acho assim, eu volto a falar, network vale mais que dinheiro. E você estando ali num ambiente que está ali fértil, é só você chegar com o seu produto e tendo qualidade, tendo sabedoria para fazer esse pitch, não tem erro, né? A gente já está indo para o final aqui, né, do nosso bate-papo. Dá vontade de conversar aqui o resto da noite, porque tem muito assunto ainda para a gente poder abordar, mas o nosso tempo aqui é limitado. Eu quero que vocês deixem aí, você deixa um recado para as pessoas que... antes do recado, quantas pessoas estão esperando lá nesse evento? Para abertura, auditório lotado. Nós temos capacidade para 140 pessoas. Perfeito. Então, a gente imagina que vai lotar, porque só de fornecedores nós somos 50. Alguns vão com uma pessoa a mais.
né? Tem que os não convidados tem ainda? os convidados, autoridades, né? A gente Sim. convidou autoridades, representantes de entidades. Então, para a abertura, a gente espera o auditório lotado. Depois, na sala de rodada de negócios, são os 10 âncoras com os 50 fornecedores e a equipe de trabalho. Né? Até tem empresas que estão com mais de um fornecedor, mas ele não pode sentar à mesa. Até por questão de espaço mesmo. Sim. E de tempo. Não dá tempo de duas pessoas falarem. Mas, às vezes, vai mais um para revezar. Porque é uma tarde inteira. Então, às vezes, eles se organizam ali, 2 funcionários responsáveis pelo setor de compras, que um vai ficar numa mesa, depois que fizer a troca, o outro vai assumir. Então, né, mas lá dentro, simultaneamente, vão estar ali 60 pessoas, mais a equipe. Perfeito. Então, para você, Graciele, manda um recado aí para as pessoas que não tiveram a oportunidade de ir, ou nem quis ir também, ou sei lá o quê, para esse empresário que não vai estar lá amanhã, né? A oportunidade que ele vai perder de negócio. E para vocês dois, deixar um recadinho também para aquele fornecedor que gostaria de se conectar com um de vocês, mas o que ele precisa? Qual que é a importância de um evento como esse, mas se eles não estivessem lá, mas como que eles fariam para chegar até vocês? Bom, primeiro, antes de passar, né, para essa parte, eu quero agradecer o espaço, agradecer o convite que você fez para a gente estar aqui, falar do evento. Muito obrigada. Obrigada ao Célio e ao Léo pela disponibilidade também de vir aqui falar com a gente. Obrigado. E, bom, para quem não pôde estar, os empresários que viram a divulgação do evento, mas por algum motivo acharam que não se encaixa, o meu recado é: abre a cabeça, porque conexões vão ditar o futuro dos negócios. Perfeito. Né? Conexões, bom relacionamento, networking. Então, isso é muito importante. Mas tem muita gente também, Marcelo, que quis se inscrever e já tinha esgotado. Boa. Então, teve também as pessoas que até ontem, até hoje, mais cedo, estavam me mandando mensagem. Então, o que eu digo primeiro, gente, a gente está divulgando há muito tempo. Tem que correr e se inscrever mais rápido. Mas que não esse é só o primeiro, mas não vai ser o único. Boa. Né? Então, vão vir outros eventos, vão vir outras rodadas de negócio, e a gente espera, inclusive, poder crescer, poder receber mais pessoas. Então, fique atento aí às nossas redes sociais, né? Da FIENG, dos parceiros, para que não perca mais oportunidade. A gente está de portas abertas com o objetivo de movimentar toda a cadeia produtiva do Centro-Oeste. Boa. Primeiro parabenizar a CID e a FIENG, principalmente por promover esse encontro. Agradecer por estar numa mesa dessa aqui. Só da gente estar numa mesa dessa, a gente já espera que vai ser um grande evento, com grandes pessoas que estão aqui. E o recado é que a líder vai estar lá, de coração aberto, de carteira aberta para gastar. Aí, né? Mas mesmo que não saiam de lá bons negócios, né? Mesmo que não aconteçam os negócios, acho que o primeiro recado a líder está aqui. E nós estamos dispostos a escutar vocês. Boa. Perfeito. Bem colocado, né? Acho que a Iglu também faz parte, né? Agradecer a todos, né? FIENG, você, Marcelo, pela líder, né? Que a gente seja um prazer estar no meio de tantas grandes empresas, né? A Iglu vai fazer 34 anos, agora dia 2 de setembro. Então, é uma caminhada muito grande também, né? E a gente espera lá, né? O evento seja sensacional, como tenho certeza que vai ser. Foi feito com muito carinho, né? Por todos, né? Pela FIENG. Esperamos fazer bons negócios também, que a gente... Se a gente não fizer os bons negócios, que a gente planeje para fazer futuros bons negócios, né? Porque às vezes você não faz o primeiro, mas planeja para fazer mais para frente, né? Agradecer a todos. E para você, que é associado, que não teve a oportunidade de estar num evento como esse, mas você tem a oportunidade de convidar um coleguinha empresário seu para chegar perto da CID, chegar perto da FIENG, onde ele pode se surpreender com tanto que a empresa dele pode prosperar nessas conexões grandes com esses grandes empresários. Então fica o convite, fica o alerta até para você que não participa desses meios, cuidado, que a sua empresa pode estar aí, perdendo grandes oportunidades, o dinheirinho pode estar na mesa, porque você pode estar crescendo também. Então, até o próximo ACIDcast. Valeu!